No vídeo de hoje nós vamos fugir para Lima, a capital do Peru. Fundada em 1535, ela é a única capital da América do Sul à beira-mar. A cidade está entre o deserto e o Oceano Pacífico e mistura história de civilizações ainda mais antigas que os Incas, tem muita cultura e ao mesmo tempo um pouco de vibe praiana que nos surpreendeu logo de cara. Nesse vídeo a gente vai te mostrar os principais pontos turísticos de Lima, incluindo várias atrações que podem ser conhecidas a pé e lugares históricos como essa ruína no meio da cidade. Vamos te passar também dicas de onde se hospedar e como se locomover para regiões mais afastadas da costa, como por exemplo o Centro Histórico. Mas não tem como falar de Lima sem destacar sua gastronomia. Considerada uma das capitais gastronômicas do mundo, Lima é berço do ceviche e de uma culinária deliciosa que mistura influências indígenas, espanholas, africanas e asiáticas. Então, comer bem faz parte da atração turística por lá. Por isso, a gente vai te mostrar alguns dos principais pratos típicos que você precisa experimentar, além de passar dicas de restaurantes muito bons. E como já é de costume aqui no canal, vamos compartilhar também o preço de tudo. Assim, você pode planejar sua viagem para Lima sem surpresas. A gente também vai compartilhar uma sugestão de roteiro completo do que fazer em cada dia, já montadinho para você só ter o trabalho de copiar e fazer igual. E aí, vamos fugir para Lima? Estamos em Lima e eu já vou começar o vídeo dizendo que eu confesso que eu não esperava nada dessa cidade, mas que me surpreendeu muito. O pouco que a gente viu, né? A gente está aqui há pouco tempo ainda, mas assim, é totalmente diferente do que eu imaginava, para começar. Esse bairro que a gente tá, vocês vão entender melhor, a gente vai explicar mais pra frente, mas é um bairro muito bonito. Ele é todo à beira-mar, essa orla aqui é beira-mar, lindo, tem vários prédios grandes, jardins floridos. Então assim, tô gostando demais, a gastronomia é muito boa, a comida é muito boa. A gente experimentou algumas, vocês vão ver também ao longo do vídeo. E, cara, eu sei que muita gente vem pra cá mais como uma parada, assim, uma escala pra quem tá indo pra Cusco, pra Machu Picchu, e fica 2 dias, 1 dia só, mas eu já vou dizer logo no começo do vídeo que me parece que é um lugar que vale a pena, mais além do que só uma parada, porque tem muita coisa interessante pra fazer. Nós voamos de Guarulhos até Lima, num voo com duração de 5 horas e 20 minutos, que foi bem tranquilo e muito bonito. Dá pra ver parte da Cordilheira dos Andes e também do Lago Titicaca, que é enorme. Chegando no aeroporto, as melhores opções são pegar o ônibus oficial, que leva até 4 pontos diferentes do bairro de Miraflores, se você estiver hospedado por lá, e saem de hora em hora e custam 15 soles. Eles ficam bem na saída do aeroporto e é bem fácil de achar. Ou pegar um táxi autorizado com os operadores que também ficam por ali. Nós fomos com a Taxi Green e gostamos, custou 85 soles e o trajeto dura de 30 a 40 minutos. A gente começou o nosso passeio por um dos pontos mais famosos de Lima, o Parque do Amor, no bairro de Miraflores, que é ao mesmo tempo residencial e super turístico. Por ali tem uma escultura enorme e icônica de um casal se abraçando, muros coloridos com frases de amor, além de jardins lindos e uma vista maravilhosa para o Oceano Pacífico. É um lugar ótimo para tirar fotos, passear e curtir sem pressa. A gente ficou se perguntando se o lugar tinha alguma coisa a ver com o arquiteto Antoni Gaudí, porque esses mosaicos lembram muito o Parque Güell de Barcelona. E pelo que a gente pesquisou, ele de fato foi inspirado na arquitetura de lá. Esse caminho todo é margeando o Oceano Pacífico, né? Esse marzão bonito que a gente vê aqui, apesar do cinzento. E o mais louco é que lá no mar, ó, tem uma galera surfando. Esse mar deve ser muito gelado. A gente tá aqui com 20 graus, ó o céu como tá. Tava garoando agora há pouco, apesar daqui ser um lugar mais seco, né? E a galera no mar, velho. Tem que ter coragem, viu? Tem que ter um neoprene dessa lapa aqui, assim, ó, pra conseguir entrar. A partir do Parque do Amor, vale a pena caminhar para o lado direito, seguindo a orla de Malecón de Miraflores, até a praça onde tem esse farol. Não são nem 15 minutos de caminhada, a vista é super bonita e a região é muito agradável também. Tem muitas árvores, jardins bem cuidados, pessoas fazendo exercício físico e passeando. Vocês estão
estão vendo nesse vídeo e agora nesse take atrás de mim aqui, tudo cinza. E pelo que a gente pesquisou, a maior parte do ano os dias em Lima são cinzas. Inclusive na série da Netflix do Street Food, que a gente viu de Lima, fala sobre isso também, de que aqui a maior parte do ano é tudo nublado. A gente chegou até a assistir um vídeo ou outro no YouTube de pessoas que vieram para cá e tava sol, tava céu azul, mas tem que ter sorte para encontrar o tempo bom aqui. Apesar desse tempo nublado, desse tempo cinza, é um local que dificilmente chove, porque aqui é muito perto do deserto também, então é uma mistura de clima árido, bem seco, e ao mesmo tempo um pouquinho úmido por causa do mar. É meio contraditório, mas é essa mistura, e não atrapalha os passeios, porque a gente está aqui fazendo todos esses rolês, está super tranquilo. O máximo que a gente pegou foi uma garoinha fininha, que deixou um pouquinho mais frio, mas não atrapalhou em nada, super dá para aproveitar. Caminhando pela orla, a gente chega aqui nessa parte, que é o Shopping Larcomar, que é um shopping a céu aberto. Ele é construído, eu achei muito interessante, peraí que a Isabelinha tá doida pelo microfone. Ele é muito interessante porque ele é construído no meio da rocha, porque aqui em cima, a cidade de Lima, ela fica em cima, né, tem um paredão, assim, aí fica a cidade, lá embaixo é o mar. E esse shopping, ele tem vários andares, assim, construído no meio dessas rochas, é muito diferente, assim. Ele é a céu aberto, porque aqui chove pouco, então não tem problema por isso, e ele é de frente para o mar. É muito gostoso de passear, tem várias lojas, assim, de grandes marcas, tem restaurantes, e lá embaixo, né, é legal, fica tocando música, é bem bonito, e aqui em cima, antes da gente descer, tem vários gramados, é um parque bem legal, de frente para os prédios, super grandes, assim, uma região bem moderna. E do Farol até aqui, a gente veio caminhando, deu 15 a 20 minutos, assim, é bem tranquilo, bem fácil de vir, um passeio bem legal, que eu super recomendo fazer quando estiver aqui. A gente tá na fila para entrar nesse restaurante Tantam. E olha aqui, passa uma moça servindo de cortesia esse bolinho. Bom pra caramba, né? Maravilhoso. Preparado de carne, eu acho. Nossa, é uma delícia. Bom. E a gente recomenda bastante o restaurante também. A comida é ótima, as porções são enormes e o preço é bem justo. Nós pedimos uma causa, que é tipo um escondidinho de batata com recheio de frango ou atum, que é bem gostoso. Um taco-taco alô pobre, que é um frango empanado com arroz bem temperadinho, cebola grelhada e um ovo frito, além do tradicional pisco sour e uma chicha morada, que é uma bebida fermentada, mas sem álcool, feita à base de milho roxo com frutas e especiarias. A gente adorou. O preço total foi de 136 soles mais a gorjeta. Ah, e uma observação importante. No Peru, a taxa do serviço ou a gorjeta não vem embutida na conta dos restaurantes. Eles te perguntam na hora do pagamento, e é recomendado incluir 10%. Se você seguir caminhando mais uns 20 minutos para a esquerda, vai passar pela Praça da Bandeira e a Ponte La Paz, até chegar no bairro Barranco, que é uma região bem gostosa. Nós fomos em outro dia e demos sorte de pegar um solzão bonito, mas essa caminhada dá para fazer todinha em um dia só. Vocês vão entender melhor no final do vídeo quando a gente passar um roteiro completinho. Gente, olha a diferença que é com o sol. A gente veio passear aqui no bairro do Barranco agora. Olha que bonita essa vista. Ali é o bairro de Miraflores, dá até pra ver essa é a Praça da Bandeira, dá até pra ver ali que tá escrito Miraflores, mas pra cá é uma região um pouco mais residencial do que onde a gente tava, lá em Miraflores. Muito bonita essa área. Olha só, tem esse parque na frente dos prédios, né? Muitos jardins também, vista pra todos os lados. E com sol é outra vibe, né? Não tem nem o que falar. Vale a pena também continuar a caminhada até a região mais histórica do bairro, que tem construções muito bonitas, cafés charmosos, grafites nas paredes e a Ponte dos Suspiros, onde dizem que se você fizer um pedido e atravessar até o final prendendo a respiração, um desejo de amor vai se realizar.
Ponto importante para falar é sobre o seguro saúde. Na real, para entrar aqui no Peru não é obrigatório para brasileiro, mas a gente sempre recomenda que vocês viajem com seguro, principalmente se você, na sua viagem, além de Lima, você estiver incluindo também Cusco e Machu Picchu, porque lá a altitude é muito alta e muita gente passa mal por conta do mal de altitude. O seguro que a gente usa e recomenda é o da Safety Wing, e tem um ponto muito legal nele que é o fato de incluir crianças de até 10 anos. Então a gente paga para mim e para ali, mas não precisa pagar para a Isabelinha. O seguro da Safety Wing funciona em mais de 180 países, tem cobertura de até $250 mil para emergências médicas e hospitalares, incluindo o uso de ambulância, atendimento odontológico de urgência e até relocação para hospitais mais preparados se for preciso. E não é só saúde. O plano cobre também perda de bagagem, acidentes em esportes e atividades radicais, atrasos ou interrupções de viagem, documentos roubados e até cancelamento por motivo de saúde ou falecimento de algum familiar. Outro ponto bem legal é a praticidade. Dá para contratar o seguro mesmo já estando na estrada ou morando fora do Brasil. Ele funciona em mais de 180 países e você escolhe o período exato que quer usar a partir de 5 dias. O link para você entender melhor como funciona e contratar o seguro da Safety Wing está na descrição desse vídeo e também no QR Code da tela. E aqui em Lima, a gente está hospedado no bairro de Miraflores, que é uma região ótima para ficar hospedado aqui, porque é super bem localizado. É um bairro muito bom, tem muitos prédios, você vê que é um bairro até de alto padrão, assim, mas ele fica muito próximo de grande parte das atrações turísticas, então você consegue fazer tudo a pé. A gente está em um Airbnb, que é bem bonitinho, tem cozinha, como a gente viaja com bebê, a gente precisa, né, de cozinha, de um apartamento mais completo. Mas aqui nessa região tem vários hotéis também. Então quando você for pesquisar, vale a pena dar uma olhada nisso. A gente está próximo ao Parque Kennedy, então é uma referência legal para você pesquisar. Mas daqui até a Orla também é uma região bacana, porque lá na Orla é onde tem vários parques, é onde a gente consegue fazer vários passeios. E aí você consegue fazer grande parte das coisas a pé, sem muita distância, assim, sem ser muito longo, sabe? Tipo, 15 minutos você tá em alguns dos principais lugares já. Então fica aí a recomendação para vocês, bairro de Miraflores. Mas de qualquer forma a gente vai deixar uma planilha aqui embaixo com recomendações de hotéis em regiões boas para se hospedar, tanto aqui quanto algumas outras. Daí vocês já sabem. Ah, tem um QR Code na tela também dessa planilha. Aqui em Miraflores tem esse parque, chama Parque Kennedy, fica bem do ladinho do nosso Airbnb. É um lugar super gostoso, em volta tem vários restaurantes, é muito bem localizado. Tem pessoal vendendo coisas na rua, vendendo coisinha típica, gorrinho e tal. Mas o que chama mais atenção aqui é que ele é conhecido também como Parque dos Gatos. Vou mostrar pra vocês por quê. Olha ali, no meio do jardim tem um gatinho. Aqui em cima dessa árvore tem outro gatinho, aqui ó. Aqui tem casinhas de gatinhos, é conhecido como Parque dos Gatos por isso, porque tem muitos gatos aqui, eles dormem aqui, eles são cuidados por voluntários aqui da região. E esses gatos foram trazidos para cá para controlar os ratos, que tinham muitos por aqui. Só que aí acabou que eles controlaram os gatos e controlaram os ratos e os gatos ficaram descontrolados. E eles ficam aqui hoje, acabaram virando atração turística, fazem parte assim da cidade. Nessa praça, no fim de semana, ela fica lotada de gente, de criança, e tem várias barraquinhas vendendo artesanato, vendendo comidinhas típicas. A gente comprou isso aqui, eu tampei porque estava com muita abelha, mas chama picarones, ó. A gente viu na série, tem aquela série da Netflix, chama Street Food, que é aqui de Lima, eles falando que eles chamam de donut de Lima. É da temporada Street Food América Latina, da temporada, né? Street Food América Latina, isso. E eles falam que é o donut de Lima, que é uma massinha frita com um mel, basicamente, uma calda de mel. Vou experimentar pra ver. E essa massa que a gente viu, se eu não me engano, tem batata doce ou beterraba na massa, não era? Beterraba acho que não, acho que é batata doce, por causa da cor, né? Batata doce, se pá. É bom. O mel é bem liquidinho, na real. E é uma massinha pesadinha. Lembra um pouco um bolinho de chuva. A Bela vai sair no fundo aí falando.
Bem gostosinho. Outra situação aqui. E ele é crocante. Não tá tanto porque a gente demorou pra comer. Uma situação. Olha o porquê do take todo tremido, porque ó. Nessa peca. Todos E ó, brincando com o praticamente microfone, ó, vai estar tudo bagunçado. Mas vale experimentar, viu? Não é muito doce, é bem gostoso. Outra indicação muito boa que a gente pegou na série Street Food do Netflix foi o restaurante Al Toque Pass. É um lugar pequeno com poucas opções de pratos, preço super acessível e a comida deliciosa. Nós pedimos o combinado, que é o carro-chefe do lugar, e vem ceviche, chicharrón, que é um peixinho frito, e um arroz de frutos do mar que, sério, foi a melhor comida que a gente experimentou em toda a viagem. A gente curtiu muito o restaurante justamente por ter essa pegada de comida da vida real peruana, feita por um chefe renomado, mas com preço muito bom. Aliás, acho que foi o restaurante mais barato que a gente comeu por lá e sem dúvida foi um dos melhores. Ali pertinho, na Avenida Arequipa, tem várias lojinhas de souvenir com produtos típicos do Peru. E tem muita coisa bonita. Tem roupa com lã de alpaca, lhaminhas de todos os tipos, muitas peças de decoração e por aí vai. Vale super a pena passar para dar uma olhada e levar uma lembrancinha para casa. E uma sugestão para janta é a sanduicheria La Lucha, que fica em Miraflores, em frente ao Parque dos Gatos. Eles têm várias opções de lanches típicos da culinária crioula, que é uma identidade cultural muito ligada aos costumes e tradições de Lima, formada por uma mistura de influências espanholas, africanas e indígenas. Você pode tanto comer lá quanto levar, como nós fizemos. A gente pediu um de frango na brasa e um de carne com queijo e cebola e uma chicha. Bem saboroso. Meio seco. Bem seco? Tem Aqui umas também tá- maionezinhas, ó. Fica frio, porque já gelou, né? A gente demorou pra A comer. gente demorou pra comer, mas dá pra pôr as maionezinhas que vem Mas é junto. gostoso. Se inscreve no nosso canal se você tá gostando do vídeo. Por aqui a gente posta muito conteúdo nesse mesmo formato, mostrando nossas experiências e muitas dicas do que fazer em diversos destinos do Brasil e do mundo. Aqui atrás de mim fica uma ruína chamada Huaca Pucllana, Huaca Pucllana, que é muito interessante porque ela tá no meio da cidade, pertence ao bairro de Miraflores, então você tá no bairro, várias casas, restaurantes, carro passando e do nada vem uma ruína super importante, é uma ruína de uma época ainda antes dos Incas, é uma ruína toda de adobe, a gente entra, consegue ver a construção como se fossem vários tijolinhos um do lado do outro. E aí lá dentro tem um tour guiado, todos os grupos vão com tours guiados, tem em espanhol e em inglês, você pode escolher. E aí ela vai explicando um pouco mais sobre a história, para que a ruína era usada na época, né? Como que ela foi construída. A gente consegue ver vários tijolinhos de adobe que parecem vários livrinhos, assim, eram construídos à mão e eles têm até alguns espacinhos entre eles para evitar terremotos, para que não destruísse toda a ruína. É muito interessante, eu achei super bacana. Um detalhe é que não pode filmar lá dentro, então vocês vão ver que a gente está só colocando fotos, porque não pode filmar, a gente, claro, respeitou. Mas achei muito bacana a visita, muito interessante, custa 15 soles por pessoa para entrar, dura 1 hora mais ou menos esse tour todo. O Huaca Pucllana só começou a ser restaurada e passou a ser um sítio arqueológico importante na década de 80. Ainda hoje tem muitos arqueólogos trabalhando lá e estima-se que vai levar mais de 30 a 40 anos para conseguirem restaurar tudo. Por isso tem muitas informações novas que ainda vão surgir. Agora uma dica de restaurante imperdível para ir no dia que você for visitar a ruína é o La Huaca Pucllana, que fica bem ao lado, praticamente dentro do sítio arqueológico. O lugar é muito bonito, tem essa vista inacreditável e a comida é simplesmente maravilhosa. E aí? Nossa, é muito bom. É muito bom, né? Eu gostei muito porque é diferente das coisas que a gente tá acostumado a comer. Tipo, é diferente de tudo assim que eu já tinha experimentado. O que é essas ovinhas? Coisinha vermelhinha. Ovinha de peixe, ó. Tem salmão cru, embaixo é uma base de milho. Ela é doce, parece. É meio adocicadinha, né? Adocicadinha, bom. E o verde é abacate e aqui é o leite de tigre, igual do ceviche. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Sério, 10 de 10 pra mim. De prato principal, eu pedi um peixe amazônico e o Ulisses comeu um medalhão com 1000 folhas de batata, ambos maravilhosos. Ele tomou uma cerveja cusquenha, que é local, e eu uma chicha morada.
E para fechar, um suspiro limenho que estava muito gostoso também. Um pouco doce demais para o nosso paladar, mas ainda assim bem gostoso. A gente vai deixar aqui uma imagem do cardápio para vocês terem noção dos preços, mas a nossa conta deu um total de 319 soles, já com os 10% do serviço, o que equivale a R$490. Não é nem de longe um restaurante barato, mas na nossa opinião valeu a experiência, porque a comida é realmente maravilhosa e muito diferente. Aproveitando que o assunto é comida, é importante saber que o Peru é um dos destinos gastronômicos mais importantes do mundo e Lima é considerada a capital gastronômica da América Latina. A culinária do Peru é o resultado de um encontro cultural muito rico, que mistura origens indígenas com muita influência espanhola, africana, italiana, chinesa, conhecida por lá como chifa, e japonesa, chamada de Nikkei. Por isso, comer bem é algo que faz parte da experiência de quem vai para lá. Então, se for possível, reserve uma grana para isso. Para quem quiser conhecer mais da história do Peru, a gente recomenda super a visita ao Museu Larco. Além de ficar em um prédio histórico lindo e super florido, ele é um museu de arte pré-colombiana que reúne peças arqueológicas e conta a história das antigas culturas do Peru antes mesmo dos incas habitarem a região. É super interessante. De lá nós pegamos um Uber até o centro histórico da cidade. Aliás, vale dizer que a gente usou bastante o Uber para fazer os deslocamentos mais longos lá em Lima e foi bem tranquilo. A gente ouviu recomendações para preferir a categoria Black, porque nas outras é comum ter carros meio mal cuidados e motoristas mais ousados. E foi o que a gente fez. Então fica a dica para você se quiser ter mais conforto também, apesar de ser um pouquinho mais caro. Só para dar um exemplo, essa corrida do Museu Larco até o centro histórico durou cerca de 30 minutos e custou 32 soles. Essa aqui, onde vocês estão vendo, né, o cenário atrás, é a Plaza Maior de Lima, que também é conhecida como Plaza de Armas, mas aqui no Peru eles chamam de Plaza Maior. É onde ficam alguns prédios históricos, tem a Catedral, tem o Palácio do Governo, enfim, tem alguns prédios bem bonitos, assim, uma arquitetura bem bacana. Aqui que tem também aquelas famosas varandas peruanas, que é essas sacadas que dá pra ver em volta, que saem dos prédios. É bem gostoso aqui, bem bacana. E no domingo, que é o dia de hoje que a gente está aqui, fica fechado em volta, então não passa carro, a gente pode circular livremente aqui. Mas eu não sei o que vai rolar, acho que vai ter alguma parada aqui, algum desfile, que está tudo cercado também, e aí não pode nem circular por dentro da praça hoje. A hora que a gente chegou estava aberto e depois que a gente almoçou, fechou. Então eu não sei o que vai acontecer, se a gente ver, a gente põe aqui no vídeo também. Fundado em 1535 pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro, o Centro Histórico de Lima é o coração colonial da capital peruana e foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991. Por ali também tem várias opções de restaurantes para almoçar. Nós fomos no El Pacífico e comemos o tradicional prato peruano lomo saltado, além de mais um ceviche, porque a gente merece, né? Eu confesso que o restaurante não foi o grande destaque da nossa viagem, mas a comida estava boa. Importante falar um pouquinho sobre a segurança aqui em Lima também. Antes da gente vir, a gente ouviu falar que era uma cidade perigosa para não dar bobeira com o celular e tudo mais. Pelo menos a experiência que a gente está tendo dos lugares que a gente visitou, que são lugares extremamente turísticos, bairros nobres,
A gente se sentiu super seguro, a gente viu bastante policiamento. Por coincidência, não foi pensado não, acabou de passar um carro de polícia aqui do nosso lado. Nossa, é verdade. E ali na praça lá da Miraflores, lá na Kennedy, muita fiscalização, muito guarda, polícia, toda hora. Então a gente se sentiu super seguro nesses lugares. Eu não sei dizer, saindo desses bairros, como é que é. Eu sei que o Peru, assim como o Brasil, um país de terceiro mundo, tem muita desigualdade social. E obviamente tem que estar esperto nessas você não vai regiões dar bobeira, claro, periféricas, né? Regiões mais afastadas que não tem tanto policiamento. Mas até no centro histórico, dentro do centro histórico, na parte principal, tinha muito policiamento. Nas ruas laterais ali já tinha menos, então ali eu já não sei dizer se é tão seguro quanto os outros lugares. À noite também, talvez seja bom ficar mais ligado. A gente quase não saiu à noite por conta da Isabela, então... Mas é isso, acho que é importante ter esse ponto aí no vídeo também, pra vocês ficarem ligados. Muita gente usa Lima como uma parada para quem vai para Cusco, para Machu Picchu, e acaba ficando aqui um dia só, né, como ali uma paradinha rápida, o que é uma ótima estratégia. Mas assim, agora que a gente conheceu Lima com mais calma, eu posso dizer que vale a pena ficar mais tempo aqui. Pelo menos 2 ou 3 dias, acho que 3 dias é o ideal para vocês conhecerem tudo com calma, fazerem tudo que tem nesse roteiro, aproveitarem mesmo assim a cidade, né? Dá até para fazer alguns passeios de bate-volta saindo daqui, então dá para pegar um que vai para Nazca, ver aquelas linhas misteriosas que você sobrevoa de avião. Dá para ir também para um oásis no meio do deserto, que chama Huacuchina, se eu não me engano. Depois a gente deixa escrito o nome aqui, mas a gente também deixa na legenda, na descrição do vídeo, o link para quem quiser fazer esses passeios. Tem vários bate-voltas, você sai cedinho, passa o dia lá e volta para dormir em Lima, então você consegue aproveitar bem o tempo. A gente não vai dessa vez para Cusco, na real a gente já foi para lá, para Machu Picchu, em 2013. É uma viagem incrível, imperdível, maravilhosa, sério, assim, foi uma das melhores viagens que a gente já fez. Só que a gente não vai de novo, até gostaria. Só que com o bebê é muito complicado, porque lá a altitude é muito grande, né? É um lugar muito alto, então tem um pouco de ar rarefeito, pode causar mal de altitude. Eu até sofri bastante com a altitude de lá. Então com o bebê, como a gente tá viajando com a Isabela, não é uma boa. Tem muita gente que eu sei que começou a assistir a gente agora que a gente tem bebê, que aproveita nossas dicas, que fala que vai viajar com criança também. Indico Super Lima, é um lugar super acessível, você consegue andar com carrinho para todo lugar. Mas Cusco e Machu Picchu, na minha opinião, não é uma boa com criança pequena por conta disso. Como a gente sabe que muitos de vocês gostam de ter recomendações de um roteiro dia a dia, aí vai uma sugestão. Dia 1. Faça uma caminhada pela Orla de Miraflores, desde o Farol, passando por Malecón de Miraflores, o Parque do Amor, até o Shopping Larcomar. Depois, siga caminhando pela orla do bairro Barranco, passando pelo Parque Malecón de Barranco, Praça da Bandeira, Ponte dos Suspiros, até os Grafites. O almoço pode ser no Altoquepes, que fica em Miraflores. Aí você volta de Uber até lá e já dá uma passadinha no Parque Kennedy. Lá, não deixe de provar o picarones de sobremesa e faça umas comprinhas na Avenida Arequipa, que é ali pertinho. Para jantar, a gente recomenda a sanduicheria La Lucha. Dia 2. Vá até as ruínas de Huacapuclana e depois almoce no La Huacapuclana, que fica logo ao lado. Depois vale a pena dar uma passada no Museu Larco e mais tarde no Centro Histórico. À noite, a sugestão de janta é no restaurante Tanta, no Shopping Larcomar. Dia 3. Se você tiver mais tempo, vale fazer um bate-volta para Nazca ou um bate-volta para o oásis de Huacuchina. A gente não fez porque com o bebê ficaria muito cansativo, mas eu acho que vale super a pena. Ou uma outra opção para o dia 3 é aproveitar para conhecer os outros pontos de Lima que também valem a visita, como o bairro San Isidro e o Bosque El Olivar, o Parque de La Reserva, onde fica o Circuito Mágico del Agua, que tem show de águas à noite, e o restaurante Ceviche House em Miraflores.